Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Pleno. Eu sou Alberto Blais, CEO da Pleno, e tenho aqui comigo convidadas especiais, e hoje nós vamos falar sobre possibilidades de carreira para o dentista, além do seu consultório. Então, para você que está pensando em trilhar sua carreira, acho que esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje vai ser muito enriquecedor, porque as pessoas que estão aqui comigo vão trazer as suas experiências. Somos todos aqui dentistas, então nós vamos contar um pouco de como foi a nossa transição de consultório para a empresa. Então fiquem conosco que vai ser muito interessante. Muito bom ter vocês aqui comigo, acho que a gente vai ter um papo ótimo, então eu gostaria que as pessoas conhecessem vocês um pouco melhor. Então eu gostaria que vocês se apresentassem falando um pouquinho da formação profissional de vocês. Cibele, por favor. Bom, eu sou cirurgiã dentista de formação, mais carreira, né? Doutorado em biotecnologia, tenho 2 pós-docs, um em química, com foco em desenvolvimento de matérias-primas para impressão 3D. E o que eu adoro, né? É o pós-doc no MIT, Engenharia Química. Então essa foi a minha carreira e o que trouxe até a Pleno. É muito bom, né? É pouca coisa que você tem, Cibele. Então não por acaso que você está aqui com a gente, é muito bom ter você aqui. Vai ser super enriquecedor você contar a tua história depois, daqui a pouquinho pra gente, tá? Magda, por favor, você agora. Eu acho que é até covardia falar depois da Cibele. A Cibele tinha que ter ficado por último. Eu também acho. Eu sou especialista e doutoranda em implantodontia e tenho um mestrado em periodontia. E hoje eu trabalho aqui na Pleno coordenando a equipe de educação clínica. Muito bom, Magda. Egli, por favor. Eu, como sou a mais nova de todas, então o meu currículo ele é menor, mas eu também sou cirurgiã dentista com formação em implantodontia. Hoje eu tenho exercido mais o comercial, né, a parte comercial, e eu acho que também ela vai tornar uma especialidade minha a mais, essa parte do comercial. Acho que é muito bom, né, a gente tá aqui podendo reunir nossas experiências, né, como dentistas, nossa formação de carreira e essa transformação, porque hoje nós 4, né, nós exercemos... eu e a Magda ainda um pouco de odontologia, né, atendendo nossos pacientes, que é importante até para Pleno, mas eu acho, Magda, me conta um pouco como foi essa transição, né, porque você, com uma carreira acadêmica, uma formação sólida, clínica, né, como que o que te levou a soltar isso um pouco e estar com a gente, e como está sendo essa experiência, né, de trabalhar fora do ambiente de consultório? Na verdade, eu sempre quis, antes de ser dentista, eu sempre quis ser professora. Sempre foi o sonho assim, da minha vida, ser professora e lecionar. Então, antes de fazer odontologia, eu fiz história, porque eu queria ser professora, eu queria dar aula. Acabou que, por uma série de coisas da minha vida pessoal, eu acabei buscando uma outra formação depois. Fui fazer odontologia, porque a primeira carreira que eu tive na vida foi como auxiliar de dentista, então eu já conhecia um pouco do ambiente de consultório. Fiz odontologia e quando eu estava na faculdade, eu percebi que eu tinha professores. Eu falei, bom, eu consigo ser professora ainda mesmo sendo dentista. Acabei buscando, então, fazer o mestrado para tentar a carreira acadêmica. E ainda na graduação surgiu a oportunidade de eu fazer o estágio numa empresa da área, né, de produtos também odontológicos. E lá eu descobri uma gama de possibilidades e conheci pessoas que me abriram portas para que eu pudesse buscar outras opções além da clínica odontológica, além do consultório. Então foi lá também que eu conheci a Cibele, onde a gente tive a oportunidade de interagir com ela e descobri que além da pesquisa clínica, que era o que eu via acontecendo onde eu estava me formando, também existia a possibilidade de desenvolvimento de produto, de desenvolvimento de processos. E aí a minha história, né, como eu vim parar na Pleno, foi por 2 caminhos diferentes. O primeiro caminho pela Cibele, que já estava fazendo parte da equipe, pela interação que a gente teve na outra oportunidade, ela acabou me trazendo, me oferecendo essa oportunidade. E o segundo também pelo professor Jamil, que é meu orientador desde a iniciação científica. Então, toda a minha carreira acadêmica na universidade foi construída junto com o professor Jamil. Então, foram as duas coisas, né? Primeiro, a busca por alguma coisa que já não era tão clínico, que era ser professor. E a segunda, essa possibilidade de ter visto outras pessoas que faziam umas coisas diferentes, né? A visibilidade dessas pessoas. Então, tem todo uma série, né, de coisas que me direcionaram para esse caminho. Eu vou pegar esse gancho, então, já que você falou do Jamil e do Jamil que trouxe a Cibele.
foi interessante, né, Cibele, como a gente se conheceu. Sim. E você chegou para mim, né, através também do professor Jamil, com esse teu currículo super simples, né? E o nosso desafio naquela conversa é, poxa, como é que a gente vai causar interesse para a Cibele vir, né, e abraçar um projeto super inovador, onde a gente tinha muito mais desafios do que certezas naquele momento, né? E você chegou com uma segurança impressionante, falando, não, gente, eu estou entendendo o que vocês estão querendo desenvolver, e se vocês, né, se a gente junto tiver recursos para isso, nós vamos desenvolver. Então, Cibele, a tua trajetória é tão brilhante, todos nós aqui, né? Mas você foi para o exterior, né? Tinha uma carreira no MIT, uma possibilidade enorme. Então, conta um pouco o que te levou, né? Sair da faculdade, onde eu já sei que você estava lá na Bucomaxilo. Conta um pouquinho de toda essa sua transição, porque para um dentista que está estudando ou para um dentista que está lá no consultório, para ele entender que em qualquer momento hoje da fase de carreira dele, ele pode sair de lá e optar por uma coisa fora do consultório, não abandonando a odontologia. Né? É impressionante, né? Quando eu estava na graduação, eu sempre teria objetivos de vida. Então, meu primeiro objetivo era se formar em cirurgião dentista e dentro da odontologia eu fui descobrindo áreas, né? E eu sempre galguei e consegui o que eu coloquei de meta. Então, isso que é importante, sempre sair da zona de conforto. Quando eu consegui o estágio na Buco, eu agarrei o estágio e fiquei lá 5 anos com a equipe de Bucomaxilo de Araraquara, né, da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araraquara. E isso me trouxe todo o background do desenvolvimento, da dificuldade do cirurgião dentista até no hospital, né, na parte de trauma, reconstruções, grandes reconstruções. E nesse ínterim eu também tinha um estágio no diagnóstico bucal, onde eu tive contato com grandes lesões, pacientes com câncer. Então aquilo sempre trouxe, né, aquela inquietude de como tratar esses pacientes. E quando eu ia para eventos, congressos, eu nunca via nada, nenhum produto na área, né, que pudesse trazer esses benefícios, essas soluções de tratamento. E foi aí que eu conheci um pesquisador no Instituto de Química. A gente tinha parceria nessa época, né? Eu já testava alguns produtos da química em desenvolvimento junto com a professora Ana, da anatomia. E aí ele me convidou, fica aqui comigo 6 meses, né? Vamos ver, vamos fazer uma parceria, você me dá o que viraram esses 6 meses, né? Esses 6 meses viraram toda essa carreira, esses resultados nesses produtos, porque o deixar o consultório, eu tinha o consultório na época, e naquele momento, em 2007, eu tive que fazer a opção, né? Ou eu ser cirurgião dentista, ou eu ser pesquisadora. Então foi em 2007 a decisão de fechar o consultório e seguir essa carreira de pesquisa, né? Eu sempre brinquei e falei assim, eu não tenho vocação para ser professora. Eu tenho vocação para ser pesquisadora. Ah, legal. Então, e daqui a pouco nós vamos abordar então essa transição, né? Você já acabou de falar a transição de dentista para pesquisadora e já nós vamos conversar um pouco mais da sua transição de pesquisadora para responsável técnica, para o mundo corporativo, que também tem outros desafios. Então, foi muito legal. Mas eu queria também, eu vi um pouquinho da Egli, né, que é a mais jovem que está aqui na mesa na empresa, né? Depois das duas que trouxeram essa bagagem toda, você que chegou aqui na empresa por último, não menos importante, com essa sua super energia. Conta pra gente, né, como foi essa sua transição também, né, do mundo clínico de consultório para estar aqui com a gente, exercendo uma função totalmente diferente que você faz super bem. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Então, eu passei por um momento na minha fase pessoal que eu tive uma transição, foram mudanças que foram acontecendo e eu senti a necessidade também de mudar o meu lado profissional. Então, na verdade, eu não me descobri, eu fui descoberta, eu não sabia desse meu lado, né? Tanto que dentro do consultório, o meu comercial, ele não era tão aguçado e eu fui convidada para trabalhar numa clínica odontológica.
em que eu fazia o meu papel como implantodontista, de planejamentos de casos cirúrgicos, mas eu também tinha que vender. E ali eu fui desenvolvida, foi quando eu comecei a ver que eu tinha um outro lado. E eu tenho muito forte esse papel da comunicação, de gostar de conversar. O consultório, ele me prendia um pouco. O paciente com a boca aberta, sem poder falar, e eu querendo conversar. Então, foi quando eu me descobri, de fato, nessa parte mais corporativa, em que eu entro mais para uma negociação, para conversar, e também exercendo o meu profissional, que era a parte especializada na parte de implantes. E aí foi o network dessa parte comercial, também fui descoberta por uma outra empresa, e aí que associou tanto o meu comercial aguçado e eu ser implantodontista. Então foi quando eu iniciei mesmo no mundo corporativo. E quando eu estava lá, eu não me imaginava não estar em uma outra empresa que não fosse da mesma linha, de uma linha premium. E eu olhava pelos lados e não, de fato, não reconhecia uma outra empresa que não fosse a que eu estava. E foi quando eu conheci a Pleno, e aí eu entendi que teria um outro propósito de uma empresa de inovação, uma empresa também de uma linha premium, e que também entendeu o meu valor do comercial com a minha especialidade de implantodontia. Aqui também eu fui bem desenvolvida, né? Eu cheguei em conversas que a gente tem com colegas, comentaram comigo que a forma como eu cheguei, como hoje eu estou, de mudança mesmo, de personalidade, de crescimento. Então, assim, hoje eu não me vejo fora do mundo corporativo. Às vezes eu faço as visitas, né? Hoje, como coordenadora de equipe comercial, ainda acompanho os consultores, mas eu não me vejo mais dentro do consultório, né? Eu já me identifiquei com o mundo corporativo e principalmente com essa parte comercial. As minhas amigas de infância sempre falavam que eu deveria ser advogada, porque eu tenho um poder de persuasão. Então, eu juntei tudo, a implantodontia, o comercial, o poder de persuasão. E aí, aqui hoje eu estou na Pleno, aqui hoje já subindo um degrau a mais, né, coordenando uma equipe, saindo da minha zona de conforto, mas muito feliz e, assim, convidando colegas da área para vir, para conhecer esse outro lado da odontologia. E foi legal, mas teve algum desafio, né? Porque, diferente da Cibele, né, que ela colocou pra gente assim, eu planejo tudo, a gente sabe que ela planeja, que ela é mega organizada, que ela faz a gente se organizar. Você com toda essa sua energia, né, esse poder de comunicação que também está, né, causando uma certa transformação aqui dentro, isso é muito legal. Acho que empresa de inovação, né, as startups, elas estão sempre se transformando, se adequando. Então, essas cabeças, essa energia faz bem, oxigena muito a operação. Mas teve alguma dificuldade? Você viu alguma barreira que te impediu, ou que te tirou o sono, ou que vem te tirando o sono? Conta um pouco, como é que foi isso, né? Você estar aqui hoje, foi muito difícil ou é uma coisa que é tranquilo? Basta você pensar, estudar? Como é que você vê essa situação? Então, doutor Alberto, eu acho que a mudança, ela sempre, mesmo que para o bem, sempre, mesmo que para uma coisa que seja construtiva, né, que você esteja em crescimento, ela sempre dói um pouco. Então, assim, a gente tem a mudança de sair de dentro do consultório, de ter o domínio daquele seu orçamento e na hora que eu entro para esse mundo, eu tenho a dificuldade do mundo do corporativo, que a gente sabe que tem, né? Acaba que você acaba lidando com mais gente, você não tá com mais pessoas, você não tá só dentro do seu consultório. Então, essas mudanças, essas adaptações, elas são mais difíceis, principalmente no comercial, em que existe uma cobrança, e hoje, na minha posição, eu sou cobrada pelo resultado de outras pessoas. Então, é mais uma mudança difícil, porque eu consigo garantir o meu, mas garantir o dos outros, então, eu preciso trabalhar as pessoas mudando a forma de pensar, muitas vezes, a forma de trabalhar. Então, isso é o que dificulta, porque são pessoas, né? Cada um tem a sua forma. Então, eu acho que a dificuldade maior mesmo é sair de dentro do consultório, onde é um mundo próprio meu,
para eu entrar num mundo de várias outras pessoas. Mas hoje eu sou bem mais feliz entrando nesse mundo, mesmo na dor, né? Muitas vezes na dor, porque a gente lida com realidades diferentes, com pessoas diferentes. E aí é quando eu falo que eu estou na minha zona de conforto, porque eu sei o que eu estou vendendo. Então, ela não é uma zona desconfortável para mim, porque eu domino o produto que eu vendo, então eu tenho mais facilidade. Então, nesse ponto, também não Legal. foi... Porque você tem os argumentos técnicos tem um argumento, por ser dentista exato. E, ao mesmo tempo, agora todos os seus skills de Ele comunicação. serve, então, você está juntando tudo isso. Exatamente. Muito legal. E você, Magda? Porque... fazendo aqui, né, um paralelo, você começou falando da sua formação, né? Olha, eu queria ser professora. E hoje você está aqui no Learning, na Pleno. Então, na realidade, você está realizando o que você planejou. Sim. Né? Você está ensinando. Estou. Então, isso está um pouco no seu DNA, no teu desejo. Como é que foi? Não era o que você planejava. Qual foi o desafio para você ir construindo isso? Que eu acho que não sei se você planejou isso, né? Não planejei. Na verdade, a experiência que eu tinha tido pregressa não foi uma experiência muito bacana. E eu já tinha prometido para mim mesma que eu não ia mais trabalhar em indústria, que eu ia seguir um outro caminho, eu ia tentar ser professora mesmo. E eu não queria mais isso para minha vida, né? Não tinha sido uma experiência, apesar das pessoas que eu conheci, das coisas que eu conquistei, não tinha sido uma experiência profissional que eu tinha gostado. Quando a Cibele me fez o convite, eu fiquei muito interessada porque eu sempre admirei o trabalho da Cibele, desde a época que eu estava na faculdade, e como ela mesma falou, ela sempre foi uma pessoa que traçou objetivos e alcançou, né? Então eu sabia que ela ia alcançar tudo aquilo que ela estava dizendo, e naquele momento eu tentei, na verdade, ajudar. Né, eu gostava muito da Si, gostava muito do professor Jamil, que tinha me aberto muitas portas, e eu tinha conversado com ele, eu acho que você não sabe disso, mas a ideia era eu entrar, ajudar a estruturar a documentação, ajudar a fazer aquilo que eu tinha habilidade para fazer na época, e sair. Eu não ia ficar, eu ia dar continuidade no meu trabalho lá na universidade. E quando eu entrei, assinei os acordos e comecei a fazer parte, eu comecei a me apaixonar muito pelos produtos e por aquilo que eu estava fazendo. Tanto é que eu vim aos pouquinhos. Eu vim 2 dias na semana, aí aumentei o contrato para 3 dias, aí aumentei o contrato para 4 dias, até vir todos os dias. Fui aos pouquinhos, chegando. Porque eu tinha muito medo, porque o que eu tinha passado antes não tinha sido tão legal assim. Então eu fui sendo conquistada por tudo que estava acontecendo ali. E quando vocês me fizeram a proposta de mudar de área, né, de deixar o PDI para ir para a equipe, né, para construir o Learning, eu sofri muito para tomar essa decisão, porque eu gostava muito do que eu fazia, e eu estava muito bem integrada na equipe. Só que aquilo que vocês estavam me oferecendo era o que eu sempre sonhei fazer. Era o que eu queria fazer desde antes de fazer odontologia. Então, isso pesou muito. Você sabe que eu liguei para ela sofrida, assim, porque eu não queria sair, a equipe estava toda redonda, a gente estava conseguindo alcançar vários objetivos, e aí eu ia sair daquele lugar em que eu já tinha uma posição, em que eu já estava definindo o que eu faria, que eu já estava estruturando o que eu faria, para ir para um departamento sozinha, começar a estruturar tudo do zero. Mas, assim como a Egli, né, como era uma coisa que eu gosto muito, e aí eu acho que é uma coisa que entra em confluência com nós três, que embora em áreas diferentes, nós três estamos fazendo as coisas que a gente sempre sonhou fazer e as coisas que a gente se identifica fazendo. Eu acho que esse é o principal diferencial, assim. A Magda, ela tenta fazer comigo o que fizeram com ela. Tira do comercial e traz para educação. Não, peraí que eu gosto do comercial, já eu chego. E é isso que é legal, porque são perfis psicológicos diferentes. Então todos nós aqui, cada uma de vocês tem um perfil e foram se encaixando e traçando um caminho e buscando uma zona de conforto, né? A Cibele, que planeja tudo muito bem na vida dela, na carreira dela, eu acho que foi duro para todo mundo, né, Cibele? Eu acho que aqui não foi muito planejado os desafios que ainda são desafios, né? Porque não copiar, inovar, dá muito trabalho, uma indústria extremamente regulada, né? Que a gente tem normativas que são infindáveis, que a gente tem que respeitar. Então, que muro você teve que transpor, que não foi pequeno, para estar colocando, né, desses objetivos de pesquisadora
para uma responsável técnica, que não é pouca coisa dentro de uma indústria de saúde. Né? Foi inovação. De inovação. Inovação. Inovação em saúde, Sim. não é pouca coisa. Então, puxando um gancho, né, da Magda, que quando ela falou que eu sempre tracei metas e projetos, ela já se espelhava em mim como profissional, isso eu tenho gratidão, né? Gratidão a tudo. Então, assim, quando eu tive o convite, né, pelo Dr. Jamil, e a gente foi lá na Inácio, né, Alberto? Aí eles contaram do projeto, eu já me encantei no primeiro momento. Eu falei assim, pronto, me encontrei, né? Porque tinha já estudado 5 anos em impressão 3D e eu estava a ponto de voltar para o exterior. Porque é o único lugar que eu poderia ver onde eu poderia aplicar o que eu aprendi em 5 anos de pós-doc, né? 3 anos na Unesp, em Araraquara, no Instituto de Química, e depois no MIT. E esse CBC campo só lá fora, só no exterior. E é onde o Alberto abriu as portas, né? E eu falei assim, tudo que vocês estão me falando dá para ser executado, dá para desenvolver, a gente só precisa de uma equipe e de investimento. Isso aqui é factível fazer no Brasil. Então, tudo eles vinham com um projeto, me apresentavam, eu falei assim, não, dá para fazer. Dá para fazer, e a gente sempre foi assim, né? Sempre desafiando. E isso foi sempre na minha carreira. Eu nunca vivi na zona de conforto. E eu brinco aqui que a gente não vive na zona de conforto. Não mesmo. Não, se tem uma coisa que a gente está bem longe é da zona de conforto. Então, isso é desafiador. Então, quando eu fui convidada, foi para ser parte do desenvolvimento da linha de regenerativos da Pleno. E, aos poucos, né, eles foram confiando no meu trabalho, confiando na minha dedicação, e falaram assim, me convidaram para ser responsável técnica. Naquele momento, eu falei, preciso pensar. E eu nunca falei não. Eu sempre falei sim de cara. É isso. E aí eu pensei, mas pensei rápido. E eu falei assim, eu sempre estudei para tudo. E acho que ser responsável técnica vai ser mais um desafio. E é um desafio constante. E eu aprendo muito, né? Quando a gente fala que a gente... É difícil não aprender diariamente. Aqui a gente aprende diariamente gestão de pessoas. E tá na frente, né, de linha, de qualidade, e ser responsável técnica, né? Eu sou responsável por liberar o projeto, aí responsável por liberar no checklist final o estoque para o cliente, responsável lá na ponta com o paciente. Então eu estou integrada na cadeia toda, e você ter essa responsabilidade, todo mundo sabe, né? Que eles falam, Sibeli é muito exigente. Nós somos exigentes. Eu acho que é uma empresa, todos aqui, todos trabalhamos hoje num nível, vou dizer de estresse, mas é estresse, porque a gente busca fazer o melhor. Eu acho que todo mundo que está aqui na Pleno, e vocês aqui com esses cargos cada vez de mais liderança, é porque realmente continuam estudando, a gente continua evoluindo, e a gente quer oferecer para o mercado coisas de excelência. Isso dá muito trabalho, exige muita dedicação, a gente não para, cada uma na sua área, né? Cada um de nós na sua área. Mas isso que é o desafiador, né? Porque no consultório você vai ter uma rotina. Você, aluno, né, cirurgião dentista, gosta de rotina, aí vai se identificar. Vai se identificar com o consultório. Agora, se você tem um perfil dinâmico, gosta de desafios, o mundo corporativo vai ser as portas para você ter o seu crescimento profissional e realização profissional. Sim. Tem muitas coisas que o dentista pode fazer hoje, além do consultório. Sim. O consultório, ele também é desafiador, porque hoje você tem inovações, tecnologias, o dentista também assim, ele pode sair da zona de conforto, né? Eu acho que a Sibeli colocou bem. Depende muito do profissional. Se o profissional ele quer se formar e ficar ali quietinho, ele vai ter aquele universo, mas ele pode estar naquele universo e dentro do consultório ele buscar uma agitação e um aperfeiçoamento, que todos nós somos buscar isso nas pós-graduações. É difícil, né? É o primeiro passo para você sair da zona de conforto. Só que dá para sair de dentro do consultório e buscar uma outra coisa completamente diferente. Eu acho que eu entendo o que se fala, porque de dentro da graduação é muito difícil você imaginar que existem outras coisas que você pode fazer. Além do consultório. Porque a gente não é preparado para isso, a gente não tem uma matéria, a gente não tem outras pessoas para se espelhar, né? Dificilmente a gente enxerga outros profissionais dentistas fazendo o que nós fazemos aqui, né? Então eu acho que nesse sentido é legal também que abre a cabeça para o dentista entender que tem
uma possibilidade gigantesca, né? Uma gama muito grande de carreiras que ele pode seguir além do consultório. O ano passado eu dei um curso na jornada de Araraquara, na jornada acadêmica, onde o tema foi justamente esse, né? A carreira odontológica além do consultório. E foi interessante que nesse curso eu abordei toda a parte corporativa, o quão translacional hoje a odontologia está. Hoje um cirurgião dentista pode atuar na pesquisa de produtos, na parte de educação continuada, área comercial, assuntos regulatórios dentro de uma indústria. O dentista, ele sabe manipulação a de softwares, manipulação, planejamento. Pesquisa clínica, se não quiser deixar a carreira de atendimento, né? E a pesquisa clínica, quando a gente fala pesquisa clínica, hoje é mandatório toda a indústria ter pesquisa clínica, não tem mais. Os organismos reguladores, eles estão mudando, estão se estruturando, então toda a indústria vai ter que ter essa equipe de avaliação clínica. E a Pleno está bem estruturada, está se estruturando, a Magda iniciou esse projeto, porém, foi isso que ela estava estruturando, ela estruturou o início de avaliação clínica dentro da empresa, e aí, depois que ela foi convidada a assumir o Learning, a gente reestruturou com outros profissionais capacitados. Dentistas também. Tem dentistas também, não precisa ser necessariamente um dentista, mas é mais fácil você ter o entendimento. Então, sim. Hoje na equipe eu tenho 2 pessoas, né? E uma que é dentista que ajuda nesse entendimento clínico, né? E a outra tem até pós-doc em genoma. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, mas a pesquisa clínica hoje está muito inserida dentro da indústria, então eu vejo que tem espaço, né, para crescimento profissional. Né? Eu acho que outro ponto também que a gente pode levantar é como que o mercado está saturado, né, de dentistas mesmo clínicos. Então, às vezes a gente sai de uma universidade e você tem ali numa mesma rua 3, 4 clínicas, às vezes isso desestimula um pouco, e aí você já dentro da faculdade, você já ter uma noção que você tem um outro caminho, que seria um mundo corporativo, e você dentro da faculdade, você já direciona talvez, às vezes, uma especialização para um aperfeiçoamento, enfim, um trabalho mais voltado para um comercial, ou para uma educação, ou para uma gestão de pessoas. Sim. Então, você começa a abrir o leque e deixar menos saturado o mercado, né? Ali levando dentistas atrás de dentistas, formando um atrás da outra. Quando a gente sente essa necessidade dentro da indústria, dentro da empresa, de termos outros dentistas que tem, às vezes, um comercial mais aguçado ou uma vocação para ensinar, que não seja para dentistas, para alunos, enfim. Não, e só para te complementar, o mais legal de tudo isso é que tem carreira para todos os perfis. Sim. Tem carreira para quem gosta de bancada, de fazer pesquisa, tem carreira para quem gosta de pesquisa clínica, tem carreira para quem não gosta de consultório, quer trabalhar com gestão e quer aproveitar esse skill odontológico. Sim. Tem carreira para quem gosta de falar, para quem não gosta, para quem gosta de gente, para quem não gosta. Dá para se inserir em qualquer lugar, né? Então, eu acho que é legal a gente falar o seguinte: trabalho é importante, né? Nós estamos vendo que tem espaço para o dentista trabalhar em várias áreas. Mas qual a importância que vocês vejam? E eu vejo nas 3 isso, né? É buscar algo que faça vocês felizes, né? Que a gente trabalhe com alegria. E como vocês veem a importância de estar trabalhando fora da zona de conforto, mas ao mesmo tempo felizes com o trabalho? Porque eu acho que trabalhar sem estar feliz é mais difícil. O peso que a Eglin falou, os desafios são maiores. Ora, quando a gente faz o que a gente gosta, se apaixona, eu acho que tudo fica um pouco mais fácil. Qual que é a importância disso para vocês? Eu vou começando a falar, porque eu acho que esse é um ponto que é bem característico meu, assim, dentro do consultório mesmo, eu arrisco falar que eu não era feliz. Acho que pelos pontos, né? A rotina, aquela obrigação, eu muito comunicativa, entra, sai paciente, você não cria vínculos. Hoje eu tenho vínculos com clientes que viram amigos meus mesmo, pessoais. Então eu acho que isso é um ponto. Hoje eu brinco, às vezes, com consultores meus, que eu não tenho hora. Eles dizem que vai dormir com a camisa, porque qualquer hora eu posso chamar.
Mas para mim isso não é uma dificuldade, porque o que eu estou fazendo eu gosto. Então, por mais que muitas vezes seja cansativo, desgastante, principalmente na minha área, que é uma área comercial, em que existe uma cobrança minha, de mim mesmo, e uma cobrança acima de mim, mesmo com todos esses desafios, né, que são dificuldades, né, que a gente tem que se adaptar, mesmo assim, eu tô lá às vezes sábado, final de semana, porque é bom, porque eu gosto. O que eu tô fazendo ali, tô no computador, eu tô mandando uma proposta, eu tô pensando em como trazer aquele cliente. Isso para mim é um desafio, Motivador. é motivador. Então, para mim, trabalhar com para eu trabalhar com algo que eu goste, aí eu não tenho horário, eu não tenho, porque me faz feliz, né? Os resultados me fazem feliz. E assim, o que me dá satisfação, né? Tudo que eu estudei, né? Se for somar, tem mais de 20 anos aqui, né, de estudo. E, embora eu pareça nova, Tudo bem. mas jovem, mas aqui já tem mais de 20 anos de estudo, né? E a gente trabalha muito em projeto, né, com uma ferramenta que é o DNA da Pleno. A gente trabalha com design thinking. A gente pensa sempre no cliente e no paciente. E trazer assim, desenvolver produtos que eu gostaria de usar, que eu gostaria que usasse em mim. Uma solução que fosse feita. Então, assim, quando a gente vai para projeto de desenvolvimento, o que eu gostaria, como que eu gostaria de uma solução, de um tratamento para mim. Então, isso é o que a gente aplica aqui. A gente pensa como se eu fosse a paciente. Então, a gente traz isso em projeto, assim, você vai precisar de um produto. O que você gostaria que a melhor matéria-prima, o melhor desempenho clínico, a melhor solução, menos dor, menos processo. Mais rápido, mais eficiente. Então, eu como cirurgiã dentista, né, de formação, eu trago essa bagagem junto com esses anos, né, de biotecnologia e etc, de estudos aqui. Fora a sua satisfação em ver o seu produto de inovação dando resultado, Acho né? que é isso que a Sibeli, ela fica feliz com isso. O que E quando a gente conseguiu o primeiro registro do produto, eu nunca ia imaginar, porque quando você está na carreira acadêmica, você está desenvolvendo e a gente se fala desses gaps, né, entre a academia e a indústria. E quando a gente conseguiu passar desse gap, né? Sim. Que a gente fez toda essa junção, academia e indústria, e obteve o primeiro registro da Pleno de produtos, foram da linha regenerativos. É isso. Então, quando a gente foi uma satisfação imensa para todo mundo, porque a gente trouxe de inovação em processos. Saiu da pesquisa e foi para o mercado. Isso. Então, essa é a gratidão, é o que traz a gente ficar feliz no dia a dia, o sucesso quando se transforma no registro de produto. E aí, além, né? Quando a gente está vendo a performance do produto. E os clientes encantados, o paciente com menos edema, com menos dor, os benefícios clínicos, a previsibilidade clínica, que tanto a gente fala, e o paciente não enxerga isso, ele vai enxergar isso ao longo dos anos, né? Então, isso que é gratificante. Né? Acho que a Magda pode complementar, que ela vive esse lado com o cliente, né? Ver a materialização do sonho, Sim. né? Eu tive a oportunidade de ver da ideia, de vocês falando, eu gostaria que fosse assim, E da concepção. e ver o produto na caixinha. Eu acho que é a oportunidade de poucas pessoas no mundo têm a possibilidade de ver isso acontecer. E eu acho uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, né? Você vê o sonho de 3 pessoas se transformarem em produtos que hoje mudam a vida de tanta gente. E aí eu tenho a possibilidade hoje de mostrar para essas pessoas como que elas podem usufruir da melhor forma de todos esses produtos. A gente é uma empresa de tecnologia, de inovação, então é claro que os produtos não são iguais, então eles devem ser manuseados de forma diferente. E eu poder ensinar como é que faz para usar o melhor produto no mundo, para ter o melhor resultado clínico possível, poxa, é praticamente não assim... Não funcionaria sem você, né? Não, porque assim, tem coisas, né? Às vezes até os clientes ficam assim, mas eu vou receber um treinamento. Mas, gente, são dicas clínicas que vão melhorar a tua performance do ponto de vista desse produto tão inovador. Que por ser tão inovador e tão tecnológico, tem uma manuseabilidade, uma manipulação diferente.
Eu, diferente da Egli e da Sibeli, não consegui deixar o consultório, eu ainda vou atender os meus pacientes, porque para mim eu preciso passar pelo que os nossos clientes estão passando para poder antecipar para eles situações clínicas e ajudá-los nisso, né? Então eu junto ali duas coisas que eu gosto muito, que é primeiro aprender e depois ensinar. Então eu aprendo sobre os produtos, estudo sobre as tecnologias, sobre as técnicas e tenho a possibilidade de ajudar os nossos clientes, os nossos colaboradores a atingir os seus objetivos através disso, Muito né? bom. Então, para mim eu acho que nosso papo foi muito bom. Eu queria agradecer em nome da Pleno, né? Muito vocês, porque além da competência, eu vejo o amor que vocês colocam em tudo que vocês fazem. Eu acho que isso faz toda a diferença. A Magda falou muito bem, né? Como eu explicar isso para o cliente, convencer os nossos consumidores, parceiros, amigos, colegas a acreditar num novo produto, numa inovação que foi feita, né, com muito embasamento, mas tem muito sentimento em tudo que a gente faz. Então, de coração, obrigado por vocês estarem aqui, né? A gente tem ainda uma jornada longa para trilhar juntos. Pessoal, obrigado por terem nos acompanhado nesse episódio. Aguardem os próximos, serão incríveis como esse. E nos vemos em breve. Eu quem gostaria também de agradecer o convite de participar desse podcast. E além do convite do podcast, toda a recepção que eu tive, né? E tenho aqui dentro o carinho com que eu sou tratada, o respeito, a valorização do meu trabalho, eu acho que isso é muito importante e a gente precisa agradecer. Então, muito obrigada, doutor Alberto. Obrigada às meninas também que me ensinam, eu aprendo muito com elas também. E eu acho que é isso, é ser grata, né, pelas oportunidades. Obrigada pelo convite, Alberto, por participar desse podcast incrível, para a gente poder passar um pouco da nossa experiência do dia a dia no mundo corporativo, para os alunos que estão na academia, ou que estão se formando, ou quem já está no mercado e quer uma nova carreira. Então, curtam esse podcast. E se precisar tirar dúvidas, estamos à disposição. Legal, Sibeli. Sim, eu queria agradecer também o convite, né, por poder estar aqui representando os dentistas da nossa equipe, que tem mais gente, tem a doutora Andréia lá no Pleno, tem mais gente ali na equipe de vendas, em tantas outras áreas, né, e agradecer também pela oportunidade, né. Eu brinco sempre quando eu vou dar um treinamento que eu andei junto com os produtos. Eu participei ali da fase de documentação, depois das fases de validação, e agora eu estou acompanhando os produtos lá com os clientes. Então, isso é uma coisa que eu considero mágica, né? Acho que poucas pessoas têm a oportunidade de poder fazer isso na vida. E agradecer pelo convite, né? Espero que a nossa participação e que a nossa conversa possa inspirar outras pessoas também a tentar procurar aquilo que elas gostam e onde elas possam ser felizes como a gente é aqui. Então, obrigada. Obrigado, gente. Nos vemos na próxima. Até logo.